Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje um pouquinho diferente, estou aqui em contato com a natureza, de óculos escuros, por causa do sol e porque eu também estou com uma leve conjuntivite. E esse vídeo aqui eu vou trazer o seguinte, o que eu faria exatamente se eu começasse a estudar nesse exato momento para o Enem, ou seja, início de agosto. Então, vem comigo. Então vamos lá, eu vou começar esse videozinho aqui falando 10 coisas que eu faria. E eu parei para pensar e eu falei assim, cara, o que eu faria? O que realmente eu faria, dada a minha situação? Não obviamente com o conhecimento que eu tenho hoje, mas com o conhecimento que eu tinha naquela época e com os conselhos que eu daria para aquele ser daquela época. E aí, antes de começar, o que você tem que fazer? Você tem que curtir esse videozinho aqui, porque eu vim pro meio do mato, você tem que se inscrever no canal. E antes, eu quero dar um recado muito, mas muito importante. No dia 8 de agosto vai acontecer 5 lives de aquecimento para o evento Profecia Enem. Então vai ser dia 8, 9, 10, 11 e 12 aqui no canal do YouTube, 7 horas da noite, beleza? E vai acompanhando nas redes sociais que eu vou passar mais informações como é que vai ser o cronograma dessas aulas. Mas vamos lá, sem mais delongas. Tô aqui com a minha colinha. E é o seguinte, primeira coisa que eu faria é começar pelo básico. Parece óbvio, mas tem muita gente que não quer começar pelo básico. Felipe, o que significa começar pelo básico? Seguinte, você vai começar a estudar agora, por exemplo, tá? E lembrando, se você está estudando desde o começo do ano, algumas dicas aqui ainda servem para você. Não é só para quem vai começar a estudar agora. Então vamos supor, você vai começar a estudar matemática. Tem gente que já quer estudar, por exemplo, estatística, tem gente que quer estudar função, mas não domina a parte de matemática básica. A parte de física, por exemplo, é a mesma coisa. Tem assuntos mais complexos, então você tem que começar pelo básico. Isso com todas as matérias. Então eu começaria pelo básico. E o sol tá fritando, mas tá bom. Então vamos para a segunda coisa que eu faria. Comprar um curso que eu tenha, numa matéria que eu tenha dificuldade. Então eu estudaria em casa, primeiramente, porque eu não perderia tempo indo para o cursinho presencial, porque eu fiz isso. É uma parada que, para mim, na minha situação, naquela época não valia a pena. Hoje eu estudaria em casa. Só que eu precisaria de um suporte maior naquelas matérias que eu teria mais dificuldade e para aquelas matérias que são mais importantes para o Enem. Então, por exemplo, matemática e redação são matérias muito importantes para o Enem, tem um peso maior. Então, se eu tivesse dificuldade, muita dificuldade em redação, eu iria procurar alguém que saiba muito de redação para o Enem e eu iria entrar em contato com essa pessoa, ter uma mentoria com essa pessoa, fazer o curso dessa pessoa para facilitar nos meus estudos. Ah, Felipe, mas eu não tenho condição de comprar o curso, o que eu faço? Procure pessoas que vão te ajudar nessa caminhada com conteúdo gratuito. Por exemplo, eu tenho um curso. Se você não tiver condição de comprar meu curso, você sabe que eu estou dando live aqui toda segunda-feira no canal, eu sempre disponibilizo conteúdos que vão te ajudar. Então também dá para você aproveitar. Terceira coisa que eu faria, ter um planejamento muito claro do que eu vou estudar no meu dia a dia. Então, por exemplo, na semana, vou fazer 2 redações por semana. Isso ia ser religiosamente, eu ia cumprir isso. Eu ia ter muita disciplina nesse sentido. Vou fazer 60 exercícios de matemática em média por semana. Vou ver tais conteúdos. Eu teria um cronograma para seguir todos os dias ali. Porque a chance de você falhar é menor se você tem um planejamento, se você tem um cronograma para ser seguido. Beleza? Quarta coisa que eu faria, eu pararia de me comparar com os outros. Isso acaba que destrói um pouco o seu psicológico. Por exemplo, o cara que está por trás dessas câmeras aqui, chega aqui, Matheus, chega aqui. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara que a gente começou a fazer cursinho junto, valeu pela presença, esse cara que a gente começou a fazer cursinho junto, e ele passou na AFA. É tipo o ITA, só que mais difícil. E na época que eu comecei a estudar, obviamente ele era meu amigo, e ele me ajudou também na parte de matemática. Mas imagina se eu ficasse na noia, tipo, caramba, o cara sabe muito e eu sei muito pouco. Isso acaba que vai te destruindo. E cada um tá no seu tempo, cada um tá... tem gente que já tá com uma bagagem muito maior. Então eu pararia de ficar olhando pros outros, vendo o resultado dos outros. Mas eu ficaria competindo comigo mesmo todos os dias. Quinta coisa que eu faria, seria psicopata nos estudos. É isso mesmo. Felipe, é saúde mental. Também é importante, eu vou falar sobre isso. Mas cada um conhece a sua medida. E assim, estudar para vestibular, pro vestibular como Enem, a gente está falando sobre o seu futuro. Então é algo que tem que ter uma abnegação. É um momento, é uma fase da sua vida diferente das demais. Então é um momento que você tem que dedicar mais, você vai ter que abrir mão de alguns finais de semana. E isso faz parte. Então eu teria isso bem claro comigo. Porque é um momento também que tem muita distração. Vários amigos vocês vão te chamar para sair, vão ter várias distrações no meio do caminho. Então seria um momento que eu ia ser mais psicopata nos estudos, disciplinados ali, para chegar no final e mandar bem. Sexta coisa que eu iria fazer é ter um pensamento muito crítico, no seguinte sentido, voltado para o Enem. O que eu estou estudando vai cair na prova? Por que disso? A gente muitas vezes toma contato com vários conteúdos e aí você sai felizão. Sei lá, por exemplo, eu te ensino aqui geometria analítica, um tanto de coisa de geometria analítica
te dou uma aula muito boa, com uma didática muito boa e você entendeu. Aí eu coloco 30 exercícios para fazer, você fez esses 30 exercícios. Só que no Enem não cai nada disso. Então, começa a ser mais específico naquilo que vai estar na sua prova. Isso é para todas as matérias. Com matemática aqui, você sabe que eu sempre fico falando que cai, quais são os conteúdos recorrentes, conteúdos fáceis, médios, difíceis. Mas você tem que fazer isso para todas as matérias. Biologia, o que cai mais em biologia? Física, o que cai mais em física? E parar de estudar aqueles conteúdos que não caem. Então, eu focaria bastante nesse ponto. O que cai? Só para você ter noção, eu já falei isso várias vezes, mas na parte de matemática são 375 tópicos que geralmente você vê no ensino médio ou no cursinho pré-vestibular. E o que cai de fato na prova do Enem são 165. Então imagina, você tem 375 tópicos para estudar, enquanto o seu concorrente, vamos supor, está estudando 165, está estudando somente aquilo que cai para o Enem. Então é um passo muito à frente, você vai ser bem mais específico e suas chances, obviamente, vão ser maiores. A sétima coisa que eu faria é, eu me cercaria de pessoas que estão na mesma pegada que eu. Apresentei aqui o Matheus e era uma das pessoas que eu via que estava estudando, que via que estava disciplinado. Então, quando a gente está andando com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, é muito mais fácil você seguir na caminhada. Por quê? A gente é ser humano, nossa vontade oscila. Tem dia que você está desanimado, tem dia que você vai fazer um simulado e você vai mandar mal. E se você está acompanhado de pessoas que estão no mesmo ritmo de você, isso vai te ajudar muito. Se você está acompanhando pessoas que são fracassadas, que ficam se queixando, no momento que você estiver no chão, elas vão te colocar mais no chão ainda. Você vai falar, ai meu Deus, é difícil. Elas vão falar, é difícil mesmo, eu também não estou estudando. Então assim, cerque de pessoas que vão, eu tô desanimado, velho, tá desanimado, velho? Bora estudar junto. Sacou? Uma pessoa que vai te dar uma mão amiga realmente que vai fazer a diferença. Não para quando você queixar, a pessoa se queixar junto e acabou por ali. A oitava coisa que eu faria, que também é muito importante, que é algo que todo mundo fala, mas poucas pessoas praticam, que é realmente esse aspecto de ter uma saúde mental. Eu sei que isso é um assunto que dá para aprofundar muito, mas eu sinto que tem algumas atitudes simples que podem te ajudar. Como eu sempre falo, por exemplo, se você me segue lá no Instagram, eu sempre mostro todos os dias praticamente fazendo exercício físico. É algo simples. Você cuidar da sua alimentação também é algo simples. E quando eu falo de exercício físico, não é para fazer algo, sei lá, em alta intensidade. Não, é fazer uma caminhada, é fazer, sei lá, uma academia, é fazer algum esporte, é fazer alguma dança. Se você dedica 20 minutos no seu dia, já muda. Ter uma alimentação boa. Se beber água, velho. Se você não bebe água, isso aí faz parte da alimentação boa. Então são detalhezinhos assim que te ajudam na saúde mental. E aquele outro ponto que eu trouxe anteriormente, se você tá com pessoas boas do seu lado, isso também é uma parada que faz total diferença para a sua saúde mental. A nona coisa que eu iria fazer, a nona e a décima, são as mais importantes. Eu diria que são as mais importantes, então você presta atenção. O sol tá sumindo, mano. Sobe. A nona coisa que eu iria fazer é o seguinte, toda aula teórica que eu assistisse, eu iria me perguntar realmente se eu aprendi alguma coisa. Eu sei que parece ridículo isso, mas eu vejo hoje que eu já consumo conteúdos de forma um pouquinho diferente. Eu ainda assim vejo algumas coisas que eu estou no momento de lazer e não faço um esforço intelectual para aprender muito. Mas quando eu estou querendo aprender alguma coisa, eu tento estar vendo aquilo, fazer anotações, fazer exercícios daquilo, colocar aquilo em prática. E quando a gente está falando do terceiro ano do ensino médio, cursinho pré-vestibular, a gente entra em muitas aulas teóricas que a gente fica parasitando, a gente acha que está entendendo. Então a gente fica olhando, que bonito, maravilha. E aí quando você vai colocar o exercício, você não racionalizou aquilo. Então, quando você acabar uma aula teórica, você fala, eu entendi. Deixa eu fazer algumas perguntas relacionadas a essa aula. O que é a função de primeiro grau? Como é que cai no Enem? Como é que são os exercícios? Vou fazer exercício. É você ter bem claro isso com você. E a última dica, que é a mais importante de todas, que mudaria completamente o meu game ali, é o seguinte. É duas coisas juntas, que é focar nos seus erros, que são oportunidades de aprendizado. Então tem muitas vezes que a gente vai fazer exercício, a gente erra e dá aquele desânimo. Tá tudo bem, é ruim errar. Mas quando você erra, é ali que você tem que aprender. Você tem que ter muito claro que, tipo assim, caramba, eu não entendi esse aspecto aqui, sei lá, de geopolítica. Então eu vou aprofundar exatamente nesse ponto. Eu não consegui substituir na alternativa de um exercício de matemática. Então é isso que eu tenho que aprender, porque é isso que vai estar na prova. E juntamente com a décima coisa que eu iria fazer, eu iria focar muito na parte de revisão. E revisão, principalmente na parte de matemática, eu tenho que falar com você. É refazer exercício. Então, por exemplo, nessa parte do erro, por isso eu coloquei as duas no mesmo a fazer, você errou, você vai olhar o seu erro, e depois você vai deixar aquele exercício circulado para você refazer, porque você vai revisar aquele conteúdo e você vai estar refazendo o exercício que tem grande probabilidade de cair na provinha novamente. Beleza? Então, esses aqui que eu falei são 10 afazeres que eu iria fazer se eu começasse a estudar para o Enem nesse exato momento. Queria mudar completamente o meu ano ali para eu chegar no Enem e com certeza eu iria mandar bem. Beleza? Então tamo junto, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e eu vou estar te esperando no dia 8 de agosto nas lives de aquecimento. Tamo junto.
É nóis. Ah, e não esquece não, faz um comentário aqui de qual desses afazeres você vai começar a fazer agora que você não fazia antes.